Fala aí, pessoal, quem fala é o Kevin. Dando sequência aqui na nossa playlist aqui de Lambda com Java e Spring Boot, a gente trabalhou até agora com a criação de lambdas utilizando o procs, que no caso é uma biblioteca do próprio Spring que ele converte as entradas que a gente está passando para ele e ele consegue se entender e criar em cima das nossas controllers, ele poder chamar essas controllers específicas dentro do mesmo Lambda. Agora o que a gente vai fazer é desmembrar isso. A gente tem três requisições e cada requisição vai se tornar agora um lambda realmente, beleza? Então a gente tem um post para poder cadastrar usuários, temos um get para poder trazer todos os usuários e temos um get by nome para trazer um usuário específico pesquisando por nome de usuário, beleza? Então a partir de agora a gente vai passar a trabalhar dessa forma. Então, para iniciar, eu vou começar a tá criando o lambda referente a post, beleza? Então vamos lá. É o mesmo processo. Então a gente vai criar aqui um template utilizando 221, versão 6. Eita, versão 2 não, versão 6. Espera aí, sim, de novo. 221, versão 6. Meus botões tá com problema aqui, versão 6. Beleza, a gente vai dar um nome para eles, seguindo aquele mesmo padrão que a gente está utilizando para todos. Então, no caso, eu vou chamar ele de Help Connect. Uh, vamos chamar de Lambda. Lambda post usuário. Beleza? Salva aqui, post usuário. Aí é a versão 0.0.1. Copia o nome que ficou, porque é como a gente quer que fique mesmo os pacotes. Dá um confirmar, beleza. Criou o nosso projeto. Vamos lá agora para o nosso Spring Boot e vamos fazer o import desse projeto que a gente acabou de criar. Então dá um next aqui, projeto existente. Tá. É o que a gente fez, é o post usuário. Seleciona ele, puxou o POM, dá um finish. Beleza. Agora a gente vai localizar ele aqui na nossa pasta. Deixa eu fechar esses outros aqui para não confundir. Tá, fecha aqui. É aqui. Beleza. Com ele aberto aqui, o que a gente vai fazer? Vamos limpar esse código, tem coisa que a gente não vai utilizar, porque esse formato, ele tem coisas que não são utilizadas nele, né? Então, vamos remover o que não é, só manter o que a gente vai realmente precisar. Agora, vamos acrescentar aqui as nossas dependências. Então, deixa eu até abrir aqui uns exemplos que eu estava mexendo. Vamos pegar o POM dele aqui. Então, copio o POM, é o padrão. É o padrão de todos que a gente está mexendo até agora. Não tem mudança nenhuma. Vamos aqui no POM. Altera tudo. Beleza. Aí a gente vai lá na main dele. Aí a gente pega esse cara e aplica aqui para não dar aquele problema de não conseguir achar o mapeamento. Exclui esse cara daqui, que ele não existe. Exclui isso também. Salva isso daqui. E beleza. Agora o que a gente vai fazer é criar uma outra classe, uma classe handler, que a classe handler ela é a classe que ela é instanciada pelo Lambda na hora que é chamado. A gente aponta, faz esse apontamento na hora que a gente está configurando o Lambda. Não sei se vocês lembram disso. Então, essa daqui no caso. Eu vou copiar ela para a gente não perder tempo aqui. Eu já fiz um exemplo que é o teste. Cadê? Teste. Teste. Aqui. Eu já fiz isso para a gente poder agilizar esse processo. Então eu vou dar um copy nele aqui. E eu vou dar um paste nele aqui dentro. Beleza? Esse string lambda handler é o que é
é a classe que é utilizada pelo Spring para poder converter o prox. Como a gente não existe mais prox aqui no nosso projeto, a gente tem que fazer esse mapeamento manualmente, beleza? No caso, ele mapeia e ele starta o Spring. Então, o que que esse Lambda vai fazer agora? A gente vai receber uma entrada, no caso, um post, ele vai receber é sempre chave e valor. Então, ele tem o usuário, ele tem nome e esse nome é o Kevin. Ele tem uma idade e o valor dessa idade é 28. Então, sempre tem chave e valor, chave e valor. E aqui é o nosso caso. Tem uma chave que é uma string e um valor que é um valor desconhecido, que é um objeto, beleza? É um object aqui, então ele é desconhecido, beleza? E a gente tem um retorno, que ele é um response usuário. Então a gente vai ter um retorno de usuários, de usuário no caso, para esse lambda, beleza? Então o que que a gente está fazendo aqui? A gente tem que habilitar o contexto do Spring. Quando a gente utiliza sem estar utilizando aquela classe anterior, que a gente utiliza o prox, ele tem internamente nele esse contexto que ele habilita o contexto do Spring. O que seria o contexto? É inicializar o Spring e inicializar o ambiente do Spring. Então ele vai startar o Tomcat, ele vai startar um Spring, vai startar as dependências, vai startar os bins que estão associados a esse Spring, então o seu repository, o seu service, o seu mapeamento, das suas tabelas, das suas entes, todos elas vão ser startados pelo Spring. Se por acaso você não startar o contexto, o seu Spring não vai rodar. Ele vai falar que não está conseguindo encontrar ninguém. E aí esse é o problema, porque o contexto não está sendo inicializado. Então a gente precisa fazer isso na mão. E como que a gente faz isso na mão? A gente tem que utilizar esse application context. Ele vai ser responsável por poder inicializar o Spring para a gente, beleza? Então a gente chama ele e faz o start dele na mão. E é isso. A gente precisa fazer dessa forma para ele poder ser inicializado. E se você não fizer isso, o seu código não vai funcionar, ele vai dar pau, beleza? Então precisa inicializar dessa forma para ele poder rodar o Spring corretamente, senão as dependências vão ficar faltando. E após isso, como a gente está trabalhando sem um ambiente Spring mesmo, a gente está inicializando ele na mão, a gente precisa também inicializar as nossas dependências na mão. E como que a gente faz isso? A gente cria um construtor aqui no caso do Lambda Handler e a gente inicializa com o contexto do Spring a nossa dependência. Então, em vez da gente colocar um autoride usuário repository, um autoride não, um autoride usuário repository, a gente coloca ele como private final e a gente chama ele e faz com que o contexto do Spring inicialize ele, beleza? Dessa forma a gente consegue inicializar os nossos bins que a gente vai estar utilizando dentro desse nosso Lambda, beleza? Se não fizer assim, não vai inicializar corretamente, beleza? Tem que ser dessa forma porque a gente está fazendo tudo na mão. Após a gente fazer isso, a gente tem a nossa classe Handler Request. O que que ela é? Ela é todos os lambdas que a gente construiu até hoje, a gente sempre utiliza dois pontos, Handler Request, que é essa classe que ela é chamada dentro do Lambda para ele poder fazer o trabalho que você quer realizar dentro do Lambda. Então, toda a lógica fica dentro desse handler request, beleza? E o que, que ele faz? Ele recebe aqui o input e o context, no caso, o contexto do que você está passando para ele, beleza? Então, aqui, o que, que eu estou fazendo? Eu estou recebendo um usuário de dentro do meu buddy. Então, eu estou passando no buddy um usuário para poder ser cadastrado. Então, eu tenho que converter esse cara porque ele chega em formato de string. Então, o formato string ele chega em formato de map. E aí eu preciso converter ele em um objeto que eu conheço, que no caso é o usuário. Então, eu converto essa minha entrada input, que é desconhecida, e eu falo, essa minha entrada ela vai ser um usuário. Então, a partir desse momento, eu tenho um usuário que eu estou recebendo. Eu tenho do usuário, eu só preciso bater no banco para poder cadastrar, como se fosse no outro projeto normal, beleza? Então, cadastrando, retorno OK. Se der algum tipo de erro na hora de salvar no banco, se mandar algum parâmetro que não existe, ele provavelmente vai acusar erro e vai dar aqui o internal server erro e vai dar erro na requisição, beleza? Bom,
Mas é basicamente isso. Ele é bem mais simples do que o outro, só que aqui no caso, em vez de a gente fazer um único projeto, a gente vai ter que fazer 3 projetos, beleza? Mas é bem legal. Então, agora o que a gente vai fazer é a gente poder estar gerando esse cara aqui, poder estar gerando todo o empacotamento dele para a gente poder estar subindo lá no Lambda. Eu vou fazendo esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muitos vídeos, beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui agora é adicionar o, o, os nosso, adicionar nossa conexão com o banco aqui no nosso post usuário, beleza? Para ele poder se comunicar. Lembra de sempre alterar aqui para os dados que vocês estão utilizando, beleza? Bom, aí alterando o application properties para os dados da conexão correta, o que a gente vai fazer é a gente poder estar fazendo o clean e o install desse Lambda, beleza? Então, Maven clean, Maven install. Beleza? Após ele gerar, a gente vai subir lá no Lambda e a gente vai criar um novo Lambda aqui dentro. Vamos criar um Lambda post usuário ou post usuário. Vamos Lambda post usuário, vai. Criar função. Ok, criar função, tá, beleza. Então vamos criar aqui o Java 17, fazer as configurações dele, adicionar os tipos de perfil aqui, tá, beleza. Criando esse cara, vamos associar aqui a parte de camadas, então models. E a nossa parte de repository. Agora vamos aqui adicionar o nosso handler request. Para isso a gente tem que vir aqui no projeto, pegar aqui o nosso package, ponto, o nome da nossa classe handler e o nome do nosso método handler request. No caso, 2 pontos, handler request. Salva esse cara aqui. Beleza, espera ele salvar. Tá, beleza, salvou. Vamos em configuração. Adiciona. Essa parte aqui eu vou cortar porque, como eu falei no outro vídeo, não é muito interessante estar mostrando esses IPs aqui, beleza? Então, beleza, pessoal? Com a parte de VPC configurada, vamos lá em configuração geral, vamos alterar aqui a configuração para Publish Version, para ele poder estar utilizando o Snap Start. Vamos mudar aqui para 50 segundos. Não tem necessidade de tudo isso, mas melhor sobrar do que faltar, né? Salva esse cara aqui. Beleza, com as configurações feitas, vamos em versão, publicar essa versão. Aqui ele vai demorar uns minutinhos, vamos esperar ele aguardar gerar aqui. Bom, beleza, após ele ter criado a versão, agora a gente vai criar o alias desse cara. Então vamos lá em criar alias, versão 1, lá, teste. Salva esse cara, beleza, temos o lá teste. Agora vamos para o API Gateway para a gente poder estar inserindo esse cara lá dentro. Então aqui eu vou criar a gente tem o YouTube, eu vou criar um agora que ele vai se chamar Lambda, né? Vamos com Lambda. Então, YouTube Lambda, para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Lambda, beleza. Criou o Lambda. A gente tem um método que ele é um método post. Aqui ele é uma função Lambda, não é, a gente não utiliza mais proxy nesse caso, então ele é só uma função Lambda direto. A gente aponta o Lambda que a gente está utilizando, ele como latest. Aqui a gente dá um nome para esse cara, lambda post usuário, beleza? Aqui é padrãozinho, qualquer nome. E
cria um método desse cara. Criando o método desse cara, a gente vai vir aqui e temos que fazer a parte de habilitar o course para ele. Então, clicar no post para poder selecionar ele. Adiciona esses perfis aqui de header. Salva. Beleza, então criamos a parte de post. A gente vem aqui, salva esse cara. Beleza, estamos com ele salvo agora. Agora vamos lá no Postman para a gente poder estar criando esse cara. Então vamos vir aqui, adicionar um novo folder. Vamos chamar de lambda. Vai ficar lambda, lambda. Eu vou chamar então de usuário para não ficar igual os nomes. Usuário. Beleza. Agora aqui, eu vou até copiar do que está aqui, ó, que é para poupar tempo para a gente. Depois a gente já vai ajustando. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Aqui ele é barra lambda. Tá, barra lambda. Ele é um post. Então ele ficou lambda, beleza. Agora aqui a gente tem o nosso post. Agora aqui a gente vai fazer o disparo. Então eu vou chamar de abobrinha. Beleza. Abobrinha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Salva esse cara aqui e a gente dispara essa requisição. Lambda render. Ele está reclamando que a gente não fez o apontamento correto do nosso lambda. Render request. Lambda render. Vamos ver o que houve. Erro, usuário Java class not found. Ah, tá. Pera aí, eu não subi. Eu não subi o zip, aí não adianta muita coisa, né? Caramba, aí tá de sacanagem. A gente tem que localizar aqui o nosso post usuário. Post usuário. E aqui, ó. Aí, se não subir, realmente não vai encontrar nada. Tá, espera ele finalizar. Beleza, finalizou. Agora sim, a gente faz uma nova publicação. Espera novamente ele gerar. Bom, beleza. Ele criando a versão aqui, a gente pode voltar aqui no alias. E agora vamos selecionar a nova versão. Salva esse cara. Beleza. Agora sim, com a configuração correta, vamos lá para o nosso post e manda ele cadastrar. Beleza. Agora sim o cadastro está realizado com sucesso. Bom, beleza. Então a gente tem uma abobrinha. Agora o que a gente vai fazer é a gente passar para o próximo endpoint, que no caso vamos fazer um binômio, beleza? Para a gente poder buscar o abobrinha. Então, para isso, o processo é o mesmo. Então, bora lá fazer mais um template. Bom, na verdade eu vou deixar para o próximo vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, no próximo vídeo a gente faz a parte de by ID, by nome, beleza? Então, espero que tenham gostado. Valeu e falou!